A paz do Senhor, Cristo Jesus é contigo. É maravilhoso quando nós encontramos na palavra de Deus promessas que nos faz viver pela fé. Fé naquele que não pode falhar. Hoje eu quero meditar num verso muito profundo da palavra de Deus. Um verso que nos ensina realmente a mensagem que nós, como pregadores, como conhecedores, como pessoas que têm comunhão com Cristo, deve pregar. Esse verso está em São João, capítulo 1, e o versículo de número 29. Diz a palavra de Deus: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, você já parou um pouquinho para pensar na profundidade, na grandeza que este verso revela aos nossos corações? No dia seguinte, João viu a Jesus e não teve dúvida de dizer com todas as palavras quem era Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acompanho alguns filósofos e vejo que eles não têm muita intimidade, quase nenhuma, com a pessoa de Jesus. João não era um filósofo, não era um historiador, não era um homem que vivia nas bibliotecas judaicas, mas ele teve uma revelação divina, de no momento exato, pela primeira vez, ele olha para Jesus e reconhece quem é Jesus. E quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está traçando um grande traçado teológico para o mundo inteiro saber quem é Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A profundidade desta teologia que nós aprendemos nesta expressão de João Batista. Se vamos ligar um pouquinho esta passagem, esta expressão, esta palavra de João Batista, com o Cordeiro judaico, o Cordeiro do sacrifício judaico. O cordeiro que era oferecido no sacrifício judaico tinha uma grande limitação. Ele cobria, por um certo tempo, o pecado do ofertante. E em outros sacrifícios, o cordeiro cobria o pecado da nação judaica. Então era muito limitado o cordeiro que vinha dos homens. Era um cordeiro criado pelos homens, estava no campo dos homens, era pego pela mão dos homens e era oferecido. E tinha que ser 2 cordeiros, um de manhã e um à tarde. Agora, note bem,
Então, o cordeiro judaico cobria por um determinado tempo o pecado do ofertante e da nação judaica. Agora, João, ouça bem o que disse João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo é um sacrifício universal. É um sacrifício que alcançou todo o cosmo criado por Deus. João usa a expressão tira o pecado do mundo, não apenas de um ofertante ou de uma nação. O sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, não mais o Cordeiro dos homens, agora é o Cordeiro de Deus, que a palavra de Deus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Enviou de onde? Do céu. Para fazer um sacrifício como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já pensou como João mostrou para nós uma das maiores teologias cristã na qual nós defendemos na pessoa de Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo? Porque o testemunho de João é bem categórico. Este cordeiro, ele não é dos homens, é cordeiro de Deus. Este cordeiro não tira apenas não cobre apenas o pecado do ofertante ou da nação, mas ele tira o pecado do mundo. Então, Cristo pode tirar todo tipo de pecado. Não importa qual foi o pecado que nós cometemos. Se você disser, eu creio que o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo me purifica de todo pecado, eu aceito Cristo neste momento como meu Salvador, meu libertador, tu serás salvo e terás um encontro com Deus, como quem nunca pecou, porque Cristo tira o pecado do mundo. Amém.